agradecer a oportunidade de estar participando desse painel. É um painel que eu particularmente sou entusiasta, né? Tive a oportunidade de já trabalhar com a parte de mulheres em outras empresas e agora na Horizonte, uma empresa jovem, estamos começando. A gente está realmente começando o nosso caminho também de diversidade, de inclusão. E eu vim hoje para falar um pouquinho da nossa experiência, como que a gente está trabalhando, como que a gente está vislumbrando isso dentro do desenvolvimento da Horizonte. Aqui a gente tem alguns slides iniciais que eu vou passar mais rapidamente, porque a gente já teve a apresentação hoje mais detalhada do Horizonte pelo nosso diretor, Thiago Miranda. Então aqui, na verdade, eu vou passar realmente um pouco mais breve, falando um pouco dos nossos objetivos e um pouco mais rapidamente sobre os nossos projetos. Tá? Então, a Horizonte, como eu falei, é uma empresa jovem. Nós estamos começando o nosso commodity, nós trabalhamos com o níquel e as nossas operações, né, que ainda não existem, mas vão existir, serão no Pará. Então, hoje nós temos dois projetos, um projeto que é o Araguaia, que fica na cidade de Conceição do Araguaia, e a gente tem um outro projeto que fica em Canaã dos Carajás, que é o Projeto Vermelho, né? Então, ambos ali dentro do estado do Pará. Aqui são alguns números falando, né? Hoje nós estamos na etapa de construção do nosso projeto Araguaia, aproximadamente mais de 50% da construção já foi concluída e vamos continuar com a intenção de ramp-up para março de 24, então está aí pertinho, no próximo ano já. E, além disso, o Projeto Vermelho seria um projeto que está em etapa de viabilidade, estudo de viabilidade, com intenção, possivelmente, para 2026, mais ou menos, a previsão desse projeto. Aqui, para falar, acho que entrando um pouco mais, que apesar de ser uma empresa muito nova e de projetos ainda, né, não temos uma operação, a gente tem muito forte na nossa cultura já os drives de valor de sustentabilidade. Então, valorização em relação à gestão ambiental, saúde e segurança, governança, desenvolvimento, seguindo, inclusive, os padrões que nós temos em relação à legislação internacional, nacional, então, trabalhando aí com as melhores referências que nós temos de mercado. Transparência é um pilar muito forte que nós temos. Então, um ponto importante a ressaltar é que a gente já tem relatório de sustentabilidade divulgado no site da própria Horizonte desde 2019. Isso eu estou falando que mais ou menos em 2021 nós tínhamos 20 pessoas na empresa. Então, o nosso crescimento ele realmente está sendo muito alavancado nos últimos anos. Mas mesmo no princípio a gente sempre trabalhou com relatório de sustentabilidade publicado todos eles no nosso site. E aqui entrando um pouco também em relação às mulheres. É uma mineração nova e talvez todos nós sabemos a dificuldade que todas as mineradoras têm e procuram trabalhar para ter mais mulheres dentro das empresas, fazendo parte não só em cargos administrativos, mas também em cargos de liderança e cargos técnicos. E aqui a gente tem hoje mais ou menos 140 empregados. Desculpa. E a gente tem 4 pessoas assim, que são bem destaques para a gente. Né? A gente tem um membro do conselho, que é a Julia, que é uma mulher, então nós temos já uma representante no nosso conselho. A gente tem a nossa head de SD, que é a Filipa, que também trabalha muito com o Women in Mining no Reino Unido, né? Ela tem base em Londres. A gente tem uma diretora de SD no Brasil, que é a Flávia Veronese, que inicialmente até participaria daqui do painel, então estou participando, substituindo. E a gente tem uma gerente de prontidão operacional. Então, quando a gente fala hoje nas áreas técnicas, a Márcia é uma pessoa que tem uma super experiência em implantação de fórmulas, né? Então, trabalha na área técnica há mais de 30 anos, não sei nem dizer quanto tempo que a Márcia tem de experiência. E é uma pessoa hoje muito referência técnica dentro da empresa e uma das líderes do ponto de vista de segurança na área técnica também. Do ponto de vista do nosso quadro, hoje nós temos 31% do nosso quadro é composto por mulheres
e 17 em cargo de liderança. A gente ainda tem uma oportunidade para desenvolver mais quando a gente fala em liderança, né? Eu acho que, apesar da gente ter representante em todos os níveis, é uma oportunidade que a empresa enxerga e que pretende desenvolver ações mais para o futuro também. Aqui compartilhar com vocês que é a nossa política de inclusão e diversidade. Como eu comentei, a empresa vem crescendo muito de 2021, ano passado mais ou menos, e a gente está em aprovação com o nosso board já a política de inclusão e diversidade. E a partir disso a gente vai conseguir fazer um desdobramento aqui no Brasil também. E aqui eu trouxe só alguns pontos que são pontos que nós temos hoje previstos dentro dessa política, né? Então, aderência a leis, buscar aplicar práticas justas, né, de atração, mas também dentro dos ambientes de trabalho, de pessoas qualificadas, desenvolver mais lideranças e trabalhar com lideranças, aí homens e mulheres, uma cultura mais inclusiva através de treinamentos e outras práticas, buscar também trabalhar um ambiente mais respeitoso. Então, num ambiente que às vezes não tem piadas, né, tentar minimizar esse tipo de prática que nós sabemos que é muito negativo no ambiente de trabalho, principalmente quando a gente busca reter mais mulheres no nosso quadro. E, além disso, também ter indicadores, fazer esse monitoramento recorrente, avaliar o clima, avaliar como é que estão, de fato, as nossas ações. Aqui falar um pouco também, né, a gente tem uma questão que a gente vai crescer muito ainda nesse próximo ano. A gente tem uma previsão de contratação até o início do projeto de mais ou menos 360 pessoas. Então, aumentar a ação, o envolvimento, pensando do ponto de vista de equidade realmente. Buscar também trabalhar outras diversidades, não só de gênero, mas etnias. Até culturalmente, a gente já tem essa questão muito forte dentro da Horizonte. Então, a gente tem Minas, que é o corporativo, temos projeto no Pará, então é uma outra questão que a gente também busca trabalhar. Ter um ambiente seguro para as pessoas, sem bullying, sem assédio, sem discriminação, e de tempos em tempos, de fato, ser auditado também e auditar nossas práticas. Aqui, gente, eu estou com 2 minutos mais ou menos, eu queria trazer um case que nós temos, que é o Transformando Horizontes. Então, antes da nossa obra, que iniciou mais ou menos em abril do ano passado, a Horizonte iniciou o Transformando Horizontes, que é um projeto de capacitação de mão de obra. Então, lá na cidade, não é um município culturalmente de mineração, então nós buscamos capacitar as pessoas mesmo antes de iniciar as obras. Ali então, a gente tem uma previsão mais ou menos de contratação, né, na etapa de construção de 3.000 empregados, e depois, quando a gente tiver a operação, o nosso quadro vai variar algo em torno de 500 empregados também. Então, a gente percebeu essa necessidade. Quando a gente olhou para o contexto do município, a população de mais ou menos 48.000 pessoas, um salário médio de 2 salários mínimos, 9% da população somente com trabalho formal e 48% da população vivia de meio salário. Então, o município com muitas oportunidades de desenvolvimento, e a gente entendeu que ali era o momento da gente realmente desenvolver esse programa. Aqui até um pouco das fotos, né? Esse programa de capacitação, ele foi feito em parceria com o Senai e com a UEPA. Então, a gente conseguiu levar o Senai para o município, teve um investimento de mais ou menos 2 milhões de reais, e ali alguns exemplos que nós temos das pessoas já concluintes, né, que concluíram o curso. Tanto curso, às vezes, mais operacionais, como também cursos técnicos. E cursos focados em atividades que nós vamos ter no futuro, quando a gente já estiver operando. A gente divulgou também abriu, né, um centro de atendimento, para a gente poder tirar dúvidas das pessoas, receber currículo, tirar dúvida como é que eram esses cursos, incentivar que as pessoas fizessem as inscrições e realmente para apresentar como que seria, portfólio, etc. Durante a etapa
do curso, a gente conseguiu também ter uma brinquedoteca. Um ponto que a gente identificou é que, às vezes, as mães precisavam cuidar dos filhos e não poderiam fazer os cursos, e, com isso, a gente conseguiu colocar um ambiente que elas poderiam participar e deixar os filhos também estudando ao lado da sala que elas estivessem fazendo o curso. O horário também a gente adequou, porque seria o melhor horário para a população, e foram algumas iniciativas. Apesar da gente colocar que o nosso objetivo inicial era 50% das turmas formadas por mulheres, a gente conseguiu, foram mais ou menos 38% dessas turmas. A gente identificou também que, e até uma questão talvez um pouco mais cultural, local, que a gente possivelmente vai trabalhar junto com a área de social também, de algumas mulheres não terem interesse para determinados cursos. Tá? Então, é uma questão que a gente já identificou também. Basicamente é isso, gente. Aqui é um último slide para trazer o panorama final desse projeto. A gente entende que é um caminho muito longo que nós vamos ter. Esse aqui foi um primeiro case, vamos ter outras ações. A gente já trabalha algumas campanhas de diversidade também, mas o caminho realmente é longo, mas esse aqui foi um primeiro passo. Obrigada, pessoal. Obrigada a você.